Olá, no ar mais um episódio do Conexões Famílias Atípicas. E é claro, como a gente tem sempre esse compromisso de apresentar todos os lados de uma mesma moeda, hoje nós não estamos recebendo hoje um pai atípico, não uma mãe atípica, mas um pai atípico, porque pais atípicos também fazem a sua parte. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Isso, vou ter que te interromper para fazer a autodescrição. sem Sou problema. Milva Campos, tenho 1,72 m, tenho um cabelo castanho escuro com luzes. Estou vestindo uma calça, uma pantalona de cor mostarda, uma camiseta preta e um casaco off-white, que off-white é um branco meio que vai pro bege, sei lá. Isso aí. Ronaldo, sua autodescrição, seja bem-vindo. E é isso. Eu sou considerado pardo, né? Aham. Cabelo crespo, barba por fazer, né? Tô vestindo uma jaqueta bem surradinha que eu amo, marrom, uma camisa preta, jeans e uma botinha preta. Ok. Agora eu vou falar um pouquinho do Ronaldo. Ronaldo, ele é pai do Luan. Ele assumiu a paternidade do Luan integral há 4 anos. O Luan tem 6 anos, é autista, tem TDAH e está investigando o TOD. Ele foi coordenador, tem um currículo bom. Foi coordenador do Instituto Bezerra de Menezes, mantido pelo grupo Semeru Saúde, que se tornou posteriormente o Centro Médico Rural. Ele é gestor do Terceiro Setor, é diretor do Amadom Amigos do Abrigo Doce Morada, atua na ação social, é diretor da Assistência e Promoção Social da CAEIP, Caixa de Apoio Emergencial Ivone Pereira, que era um centro espírita que hoje está aí numa É luta um centro social para hoje, se transformar num centro num centro social, social. verdade. Também apresenta um programa na Rádio Rio de Janeiro AM, o programa Saúde na Rio em Ação. É conselheiro em dependência química e tem um detalhe aqui que é incrível. Ele cuidou dos irmãos quando eu tinha 10 anos. Os irmãos tinham 5 e tinham um recém-nascido. Olha que coisa bonita. Foi casado por 2 vezes. Em um dos casamentos, ele acolheu a Stephanie, que depois ele vai falar da história da Stephanie. E além do Luan, ele teve outros 3 filhos neurotípicos, que são Ramon, Ramirez e Rebeca Estrela. Olha que nome bonito. Bom, consegui falar um pouquinho da sua história, Conseguiu, da sua conseguiu, trajetória profissional, conseguiu. pelo menos. Detalhou direitinho aí. Então vamos lá. A minha primeira pergunta, e aí eu acho que a gente entra já na Stephanie, pra você contar um pouquinho, como é que entra. Como é que você. Quando você começa a se relacionar com os PCDs? De que forma? Então, começou lá com a Stephanie, como eu te falei. Uma experiência sem igual, né? Eu conheci a mãe dela, que é a mãe da Rebeca, né? A Uhum. Márcia. E aí, no primeiro contato com a Stephanie, quando eu cheguei lá no apartamento, ela estava naquela condição que eu te falei, né? Ali encolhidinha, daquele jeitinho. E quando ela escutou a minha voz, ela levantou. Ela não andava nessa época sozinha, porque a gente tinha medo dela, da convulsão, ela cair, bater com a cabeça, alguma O que coisa. tinha, Stephanie? E a Stephanie tem síndrome de Overlich. São 2 médicos que descobriram que, na verdade, é uma calcificação no cérebro, né? A Stephanie usa fralda ainda, até hoje com 32 anos. Uhum. Agora, em setembro, ela completa 33 Que anos. lindo. Né? O médico que diagnosticou disse que ela não passaria dos 7. Ele já partiu para a pátria espiritual e a Stephanie está aqui, né? É. Então, Nenhum laudo é definitivo, né? É nenhum isso. laudo é definitivo. E a É. Stephanie está aí, robusta, levada e tá existindo, né? É complicado, né? Porque uma pessoa de 32 anos que ainda usa fralda, tem aquele ciclo, né, da mulher, normal, tudo normal, então você há de convir que é complicado, né? Hoje eu vejo pouco a Stephanie, devido às distâncias, né? Ela mora em Jacarepaguá, eu moro lá em Campo Grande. Volta e meia nós nos vemos, mas aquele vínculo depois da separação, aos poucos foi desconstruído, né? Mas é uma história, né? É um amor que eu Uhum. trago comigo, né? Até hoje. Sim. E acredito eu que vai levar ainda aí por muito tempo. Esse foi o meu primeiro contato com a deficiência mental, né? E, e daí
E a gente lá, como eu te falei, a gente tem um postulado que é fora da caridade nossa salvação, então a gente já milita no social com aquele assistencialismo, não o social, que é Uhum. hoje, né? Assistência social, que a coisa foi se repaginando, mas o assistencialismo daquelas casas espírita, campanha do quilo, né? Campanha do agasalho, Que é o aquele que enxoval de de grão em bebê, a grão a gente gente se vai ajuda. construindo e a gente Exatamente. sempre foi muito participativo nessa questão. E aí foi caminhando por aí, Ah, que bom. o destino foi se encarregando de empurrar a gente meio que sem saber Quando para tem onde ir, boa intenção, e as a gente coisas foi. acontecem para que elas sejam abraçadas. Aí você falou aí, né, da mãe qual era o nome dela? Que eu esqueci, da mãe da Stephanie? Márcia. Márcia. E hoje você descobriu o Luan quando ele tinha 1 ano, né? Foi fruto de um encontro. Que bom encontro, que belo encontro. Sim, sim. Mas, posteriormente, você resolveu ficar com o Luan. E aí, eu quero que você me diga, a gente fala muito do que acontece quando uma criança cresce sem pai, né? A gente questiona muito a ausência paterna. Mas e como é que é para uma criança atípica, ou acredito que para qualquer criança, a ausência da mãe? Como é que o Luan lida com isso? Então, o Luan, quando nós descobrimos essa paternidade, né, que a gente foi Uhum. buscar, né, o Luan de cara, até pelo comprometimento do Luan, que nós não sabíamos ainda, né, com 1 aninho a gente não tinha essa ideia, mas o Luan me adotou, literalmente, né? Quando ele me viu, ele ainda não andava, mas ele veio segurando nas coisas e aí subiu segurando na minha calça e pediu colo. E dali a gente não se largou mais, né? E hoje o Luan completou 6 anos, agora 27 de junho, canceriano. E a gente, enfim, eu acredito que talvez com essa questão dele, e talvez, a gente não afirma, Sim. mas até pela própria experiência que ele teve com esse universo feminino, nesse início de vida de 1 ano, a coisa não tenha ficado muito bem, Sim. vamos dizer assim, Talvez a experiência, por algum motivo, não tenha sido, sei lá. muito Sim, satisfatória nesse sim. quesito, Uhum. né? E aí, como eu já, com essa Sim. experiência lá de trás, que você narrou aí, de criar os irmãos e tal, então esse lado mãe é muito aflorado também, né, no pai. E eu acredito que eu tenha conseguido suprir, muito embora a gente saiba que não é o É. ideal, né? O ideal é pai, mamãe e tal, seja ela de que forma for, né? Mas eu acho que a gente deu conta. E hoje, assim, eu não sei te dizer exatamente o que passa no universo do Luan, mas eu acho que a gente tem dado conta e os contatos que ele tem com irmã, tia e avó e tal, eu acho que isso daí Acaba sendo essa rede de apoio, de acaba referência sendo feminina, exato, né. exato. Aí eu programa aqui, mas a gente vai pulando, né. Você falou aí, né, não tem essa referência, quer dizer, não tem uma É referência assim, de ele uma tem pessoa única. a tia que Uhum. nesses primeiros momentos acolheu, né, eu acredito que tenha ficado com esse lugar Lugar. aí da mãe, né? A mãe esporadicamente, quando aparece, não tem assim aquele impacto para ele. Sim. Porém, a tia ficou, acho que, com esse papel aí de mãe, né? Com essa referência de mãe. Aí eu vou tocar num outro ponto, porque eu sei que para as rotinas das mães atípicas, que é uma rotina de doação integral, acaba ficando um pouco de lado essa questão do emocional da própria mãe, né, de Sim, conseguir um sim. parceiro, e o desafio para quem vai querer aceitar esse desafio. Para o homem é a mesma coisa? Como é que Sim. é? Como é que é para arranjar uma, por exemplo, uma parceira que de repente vá para o teu lado e te ajude? Creio que sim. Né? A gente teve alguma experiência depois da ruptura lá da relação, Sim. a gente teve alguma experiência, mas talvez por uma pessoa que nunca tinha tido filhos, talvez tenha sido um pouco mais difícil.
Mas hoje eu me considero, como eu falei com você, me coloco no lugar daquela mãe solteira, né? Que para sair tem que ter um suporte para poder interagir com outras coisas que não sejam o cuidado. Uhum. Ela precisa ter um suporte, né? Uma rede de apoio para poder acontecer essas coisas. Eu acho que com a minha idade e com a modernidade hoje, né, as mulheres querem sair, querem ir para barzinho, querem frequentar a night, e isso hoje já não rola para mim, né? E eu acho que isso também é um fator preponderante para que, tipo, um homem procura uma mulher hoje, até melhorou bastante, mas se ela já tem filhos, é muito mais difícil. Né, de querer assumir isso, né? A não ser um tico-tico igual a mim, né? Porque você falou que você tem um apelido de Tico-Tico. É. Explica para quem vai nos assistir aí por que O Tico-Tico. tico-tico é aquele pássaro que choca o ovo do ninho dos outros pássaros, né? E como eu tive um histórico aí, depois que eu separei da mãe dos meus filhos, e conheci a Márcia, que já tinha dois, e posteriormente uma outra que tinha outra, e aí a gente construiu isso daí, porque eu tenho alguns filhos que não são meus filhos consanguíneos, biológicos, mas são meus filhos do coração, Ai, que né? bonito. Então a gente construiu isso aí, né? Hoje eu tenho a Mirella, que me chama de pai até hoje, tá com 10 aninhos, apesar da ruptura lá da separação, ainda até hoje, quando ela fala comigo pelo vídeo, é pai daqui, é pai de lá. Tem o Márcio, que é o filho o irmão da Rebeca, que Uhum. hoje já me deu 2 netos, uma menina e um menino, inclusive o menino também é autista, né? E a gente vai criando com muito carinho, né? Vai dando esse coração, né? Você me fez Mas é uma. difícil, não é fácil não, tá? Essa relação, depois que você tem um filho, e principalmente um filho atípico, apesar de não gostar muito dessa palavra, né? Por que você não Mas gosta dessa eu não palavra? Fala gosto, pra eu gente. acho estranho, atípico, né? Eu acho complicado para mim. A mãe atípica, acho complicado. Pai atípico. Você gostaria de ser chamado de quê? Apenas de pai? Eu acho que é pai, mãe é mãe. Quando a gente realmente está nessa função, está nesse lugar, a gente sabe bem o que é. Então, acho que rotular de atípico não é muito a minha praia, não. A gente entra no barco aí, vamos, mas não gosto muito, não. Ok. Vamos falar de uma frase que você falou que eu acho que tá aproveitando os seus ganchos, que eu vou pegando seus ganchos, né? Você disse: cuidar é dom e pode ser concedido a homens ou mulheres. E aí? Me fala um pouco sobre esse teu pensamento. Então. Porque a gente fala muito disso, né? Desculpa te interromper. Não, porque a maioria é claro, e a gente sabe que estatisticamente os homens costumam abandonar as mulheres diante de um laudo, né? E aí já era uma outra pergunta que Há estava no. controvérsias. Há controvérsias. Então, Há- fala isso que você falou, né? Cuidar é dom e pode ser concedido a homens ou mulheres. Então vamos lá, fale sobre isso, Essa por favor. questão, ela eu acho que é até meio que cultural, né? Sim. Essa questão do homem que foi embora. Quantos pais nós conhecemos que não são de crianças atípicas, mas que deixam a mulher logo depois da maternidade, ou muitas vezes até antes? Né? Às vezes essa gravidez ela já aconteceu, acho que depois até de uma ruptura, né? De um casamento, vamos dizer Uhum. assim. Então, eu acho que assim, existe aquela questão do filho ideal e do filho real, né? E a gente precisa trabalhar isto. Você vai ter um pai que, mesmo não tendo um filho atípico, como você chamou de neuroatípico, mas ele também vai embora. E esse casamento, será que esse casamento já estava robusto, já estava firme lá atrás, antes da concepção dessa criança? E se esse casamento já estava de tal forma, já ruindo, já mais pela acomodação do que pelo amor ou por outros laços que prendem um casamento? E aí, de repente, surge um filho que não é o ideal. Ele talvez venha a ser aquela gotinha que estava faltando para entornar. Você acha que é a gota, Então, né, para para transbordar? transbordar. Então, Sim. eu não direcionaria hoje
eu não direcionaria que todos os pais abandonam as mulheres quando descobrem que o filho tem um comprometimento mental ou neurológico, seja ele de que natureza for. Eu não penso desse jeito. Eu acho que existem, né? Existem. Como existem os homens que... A gente vai falar agora do Agosto Lilás, que é dessa questão da violência doméstica. São homens e homens, né? São mulheres e mulheres, são mães e mães. Então, tem mãe também que não sabe ser mãe. Diga-se de passagem, muitas dessas crianças também têm o suporte da avó. Porque às vezes o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e a vovó, às vezes, segura o rojão. Vivendo hoje dentro desses ambientes de reabilitação, eu vejo todo esse universo. Eu sou um dos poucos realmente. Já vi 1, 2, dentro de 50, dentro de um centro de reabilitação. Estou ali sentado, aí às vezes um pai aparece. Aí opa! Aí a gente consegue trocar, mas é raro realmente. Mas o porquê não dá para a gente rotular que é porque esse pai foi embora. Esse pai pode estar trabalhando, porque muitas vezes, e na maioria delas, essa mãe precisa deixar o universo do trabalho. Principalmente se for um autismo grave. O autismo não vem sozinho, ele vem com outros comprometimentos, outras comorbidades, como alergia, né? O Luan é super alérgico. Seletividade alimentar. Sim. O Luan, quando ele cisma com um alimento, já ele quer comer aquilo a semana inteira. Né? E aí você tem que controlar, porque aí tem o peso, tem a diabetes, e você é realmente o samba do crioulo doido. E como é a rotina de um pai atípico? O pai atípico, você não gosta disso? O pai do Luan, né? E a outra coisa, você acha que... porque a gente sabe... por exemplo, eu sou mãe de um homem, né? E a gente sabe, por exemplo, um homem quando tá resfriado, ele é um pouco mais ele fica um pouco mais fragilizado que uma mulher. Nós funcionamos de formas diferentes, é claro, né? Não pode ser igual, né? Cromossoma, tem várias questões. Tudo é diferente. Então, você acha que diante de um laudo, como é que foi para você, por exemplo? Eu não vou ficar supondo, não. Como é que foi para você? Então, é como a gente falou ali nos bastidores. Para mim foi de uma espontaneidade muito grande. Primeiro porque a gente tem também, culturalmente falando, o filho ideal. Eu nunca, não sei se talvez por essa minha ligação com esse universo do social, de estar ali, por ser espírita já há muitos anos, e isso para mim era o filho que viesse, eu não tinha filho ideal. Até porque quando a Márcia ficou grávida da Rebeca, foi um boom na família. Porque ela já tinha a Stephanie com problema neurológico mental. Será que a Rebeca também vai vir assim? E aí eu falei, se vier, nós vamos cuidar da mesma forma como a gente cuida da Stephanie. Né? E não aconteceu, né? A Rebeca tem lá os seus questionamentos, seus conflitos existenciais, mas não tem problema neurológico mental, né? Como você falou, é neuroatípica. Então, acho que eu nunca tive essa questão do ideal. Era o filho que viesse. Mas, no geral, você acha que as pessoas, quando estão diante de um laudo, você tem uma percepção... eu acho que você acha? Como acho que é... O que você percebe como homem? Eu acho que é complexo. Há negativas? Sim. Eu acho que é complexo. Não vou até adentrar, porque envolve outras pessoas. Também não tenho... E a gente conversou nos bastidores, mas eu sei que tem sim. Pai que criou aquele ideal de filho, né? E de repente se dá conta que aquele filho não vai corresponder à sua expectativa. Não vai para o campo jogar bola, não vai brincar, não vai interagir. Então isso é complexo. E aí acontece que muitos desses pais realmente não conseguem dar conta. Eu acho até, como você falou, a mulher, ela tem uma estrutura mais robusta, né? Não é à toa que Deus criou a mulher, né? Teve essa fantástica ideia. Que bom, meninas, que nós somos mulheres. Que bom que Deus teve essa fantástica ideia de criar a mulher, né? Não foi à toa. Eu acho que o Criador, a inteligência suprema do universo, não foi à toa que criou a mulher, né? Eu acho por isso que a mulher dá a luz, é por isso que porque tem que ter um preparo, porque quem acolhe a vida
tem que saber lidar com tudo aquilo que a vida oferece, né? E eu trouxe um pouco desse lado mãe, Sim, né? que Então bom. eu acho que quando eu tô resfriado, quando eu tô com febre, quando eu tô. Aí você vai me perguntar, Ronaldo, e como é que é isso? É, O que que você sente mais falta dentro desse contexto? eu É ia do te perguntar suporte. quais são os seus maiores É do desafios dentro da suporte. sua É o paternidade. suporte. Porque o dia que eu tô com 40 de febre, que eu tô ruim, Quem cuida do Luan, né? eu puxo e falo, não, eu tenho que ir, É porque eu assim mesmo. tenho que dar conta do Luan. Sim. Né? Então, uma febrezinha de 40 é banho frio, analgésico e vamos lá no Luan. Tá vendo, gente? Né? Olha aí, o homem ideal. Tem homem aí que tem uma alma feminina que, pô, graças a Sim, Deus, né? sim, Que bom. que- Aí você falou do espiritismo, aí eu queria que você me falasse qual a importância que você acha, independente da religião e tal, você acha que a fé ajuda? Como é que você lida? Como é que isso Ajuda, muda? Você acha que a ajuda maneira muito. de E reagir? assim, eu até quase 20 anos, eu era ateu. Eu não conseguia ver a questão da humanidade, as pessoas, com um Deus que conduzia tudo isso, porque até então a ideia de Deus era diferente, né, para Sim. mim. Como que Deus permite isso? Né? Como é que acontece tudo isso? E eu, como ateu, eu fazia coisas que eu não via as pessoas que se intitulavam religiosas Sim. fazerem, né? Então eu me perguntava muito com Sim. relação a isso. E a doutrina espírita me apresentou um Deus único, amoroso e bom. Um Deus que não castiga, um Deus que ama. E esse Deus foi que conquistou o meu coração, porque ele já estava em mim, né? Porque Deus, nós somos parte desse Deus. Sim. Nós somos energia pura. Sim. E aí foi aí que eu percebi que com toda essa dificuldade, com toda essa questão, e o Espiritismo não deixou eu ter esse conceito de um filho ideal, né? Porque o Espiritismo ele ensina a gente isso. Cada um que vai estar aqui na órbita terrestre tem a sua trajetória espiritual. Nós não somos só sangue, somos espíritos. Eu acho que Né? o grande barato, já vou eu entrar numa seara que não era pra entrar, mas vou entrar. Não, mas Rapidinho. Não, porque eu acho que assim, de quando você forma fala. respeitosa, Não, a gente pode... muito rápida, né? Isso. Eu acho que é assim, independente da religião, existem pessoas que mergulham na essência delas ou não, né? Porque eu Ou acho não. que a religião mesmo, ela te ensina que você é cheio de falhas, né? Sim. Que você não pode. Religião É e isso. religião e religiosidade religiosidade são distintas. coisas distintas. Exatamente. Então é né? isso. Aí você tem Elas- esse amor, né? Porque você olha para os Sim. seus limites e aceita o limite E dos aquela outros. questão que eu falei com você que é cultural. Né? Exatamente. Quando a gente quer ter um filho, hoje você tem, quando a sua senhora ficou grávida, Sim. você faz exame do pezinho, hoje até no ventre, Sim. você já tem como fazer um exame para ver se aquela criança vai nascer com um problema qualquer, né? Independente desse problema qualquer, a sua escolha de tê-lo é que vai estar de comum acordo com esse Deus que a gente conhece, E como né? você falou, né? Ideal, qual é o filho ideal? Porque filho neurotípico, típico, traz problema e, poxa vida, e como? Agora vamos lá falar de uma outra coisa. Você falou, eu perguntei pra você, você sofreu ou sofre preconceito? Você falou de uma coisa chamada preconceito indireto. O que é isso? Me explica aí, explica para o pessoal. Me posiciona aí, em que momento eu falei isso? Você falou, quer ver? Você falou aqui, peraí, que foi, aqui. As pessoas custaram e custam acreditar que o Luan é isso. Sim, é isso Então, que eu vamos queria lá. entender. É isso que eu queria. Esse Pronto. preconceito, Consegui te situar. quando a gente fala lá do filho ideal, Sim. do filho real, esse é o preconceito. É o que a gente imagina que vai ter. Sim. E como não tem. E no ciclo familiar não é diferente. Uma avó, por exemplo, ela quer chegar e o neto sai correndo e abraça, beija, e vovó, vovó, vovó. Quando você tem um filho na condição do Luan, ele pode simplesmente olhar e nem reconhecê-la nesse lugar. Olha isso. Né? Então, é difícil. Como Sim. que você, uma avó que tá doida para ser agarrada e abraçada por aquele neto, e ele não te reconhece como vó?
né? Ele até reconhece, mas ele tem lá as suas reservas. Você não pode estar chegando e pegando no braço, balançando no cabelo, né? É como as pessoas costumam, já tem vários lugares, né? Hoje as pessoas estão se policiando mais, mas eu chego com o Luan nos lugares, aí quando eu percebo que as pessoas vão dar aquele, né? Porque é normal, garoto, ô E ele é rapaz, lindo, né? né? O Luan Ele é é, um, Luan um gato, ele tem Luan uns é olhos claros, assim, uma coisa de lindo. louco. E aí eu já vou meio que, né? Porque eu sei a reação que o Luan vai ter. Eu, às vezes, encosto no braço do Luan, ele diz que eu machuquei ele. Então, você Uma imagina aí, sensibilidade rica, você né? De tá entendendo? Ele sensibilidade. foi, É. nós pegamos o metrô para vir, e ele falou, pai, está muito barulho aqui dentro. Mas Tá é um mesmo. barulho Até pra gente, insuportável. Aí imagina, chega né? o cara vendendo bala, chega o cara É, gritando no seu. é, E ele. É complicado, é. né? Então, isso perpassa pelos locais onde você vai, pelos ambientes que você vai. Daí, eu vou até te atropelar um pouco, Pode, que eu fica à sei que você vai falar vontade. lá, o cordãozinho É, eu ia identificando. falar Eu sei que você disso. vai falar, Que porque eu falei com você disso. o cordãozinho identificando que o seu filho tem um problema. Para que isso? É para limitar as pessoas? É para que as pessoas compreendam que meu filho vai deitar e botar o rostinho no chão gelado? Para que as pessoas não se assustem que o meu filho é daquele jeito? Então eu não boto, não incrimino quem coloque, tá? Fiquem à vontade, não estou aqui criticando ninguém, mas eu não ponho no meu filho, né? Porque eu quero que ele esteja o mais natural possível, que as pessoas o vejam como a criança mais normal do mundo, embora ele tenha as suas peculiaridades, né? Então eu não ponho, ele tem, anda ali dentro da bolsa, da mochila, mas eu não ponho. E te digo até mais, se eu colocar aquilo no pescoço dele, quando eu olhar, ele já jogou aquilo fora, porque ele também não gosta. Ele é muito Ele não livre, né? põe, ele é muito livre, ele é muito autêntico, né? Aliás, as crianças são autênticas, né? Esse preconceito é exatamente, eu acho que dentro desse universo. Porque a criança, independente dela trazer os seus transtornos, e o autismo nunca vem sozinho, é, as pessoas rotulam, né? E independente disso, ele tem a manha, ele tem a birra, ele vai fazer malcriação É, eu vou sim. chegar aí, né? Porque você falou pra mim, criança é criança. Sim, E há que ter cuidado para não enquadrar tudo em transtorno. exato. Pode continuar. Exato. Vai que você tá nesse caminho, vai. Eu percebi isso, Milva, que em determinados momentos, e até quando eu já tinha um laudo do Luan, eu ficava me perguntando se aquilo era do transtorno, se era do TEA ou se era do Luan. E é muito difícil para nós pais, É uma tênue nós muito. mães, é uma linha Muito muito estreita. tênue. Tanto que Nossa. quando eu entrevisto lá as psicopedagogas, as neuropsicopedagogas, as psicólogas, as fonos da vida, para falar desse assunto de TEA, que a gente aborda bastante isso, né? A gente entra nesse universo. Nas escolas, como que esse grupo educador vai lidar com isto? Com aquela criança que, além do autismo, ela também é teimosa. Ela pode ter um TOD, mas pode não ter. Ela pode ter o TEA e também ser teimosa. Ela pode ter a personalidade dela muito aflorada, combativa, questionadora, mas não ter nada a ver com o TEA. Né? Eu posso aqui estar falando para você uma grande bobagem, mas eu, como experiência Isso não. do que eu vivo hoje, É a sua é a percepção. minha Nunca a sua percepção. percepção da gente é bobagem. Sim, então eu vivo hoje com o Luan, então eu sei, hoje eu sei que o meu filho, ele é teimoso, eu tenho que dar limite, mas a minha forma de dar limite para o Luan é diferente de uma criança neuroatípica, vamos dizer assim. Inclusive você falou sobre isso, a gente pode até falar, você disse assim, pai atípico não pode ir no automático. Aí você me contou uma história, eu perguntando pra você, como é que você faz com limite com o Luan? Aí você me contou uma história que ele até teve um retrocesso, que você deu um tapa. Como é que foi? Acho legal as pessoas ouvirem esse teu nesse momento, relato. isso bem lá atrás, né? Sim. Hoje a gente já lida melhor com isso, e aí é aquela coisa do agredir, né? E o Luan, ele
ele tem isso. Menino já tem isso. Hoje Menino até gosta. menor. Não, porque adora. não sei o que, ele vinha com o braço. E aí, num determinado momento, ele veio com o braço, pá, no meu braço. Claro que eu não vou dar um tapa igual eu daria, mas eu fico com as pontas do dedo no braço dele. Ele levou um susto e isso me causou em torno de 20 dias de o Luan voltar a fazer tudo na cueca. Porque ele já não usava mais fralda, né? Mas aí eu comecei a perceber que no dia seguinte o Luan já começou a se esconder na garagem, no quarto e tal. E quando eu ia ver, ele tava com a cueca cheia, né? E aí eu, filho, o que que houve? E aí levei para a TO dele, levei para os terapeutas dele, para o psicólogo, ó, aconteceu isso, eu sei que eu me destemperei, né? E nesse momento eu percebi essa questão, vamos trabalhar isto. E aí, agora, quando eu percebo, eu já tenho uma outra forma de interagir, né? Luan não precisa gritar, Luan não precisa bater no papai, Luan, o papai te ama, eu estou falando com você muito calmamente, eu não estou gritando, e aí ele vai se centrando, ele até vem com a mão, mas ele se centrando. Então, assim, são formas que a gente vai adquirindo e que os terapeutas fantásticos vão nos ajudando. E a gente precisa interagir, né? Porque não adianta só o consultório se você não põe em prática em casa, porque a gente estraga talvez o trabalho do terapeuta. Eu né? acho que isso em qualquer paternidade ou maternidade, a gente tem que ter muito cuidado pra gente não estar projetando pros nossos filhos as nossas neuroses, né? Eu muitas vezes me vi dessa forma. Você tá num dia menos, né, não só favorável. Aí você vai lá e tal, não precisava disso. Não né? só nos atípicos, como nos neurotípicos, né? Não precisava de tanto, era só conversar, né? Chamar. Mas essa coisa da dedicação, né? Você tem que se dedicar, uma coisa engraçada né? É que quando eu fui ser pai pela primeira vez, eu me espelhei muito no Rinaldo Delamare, que escrevia na revista Pais e Filhos. Sim. E eu conheci o Rinaldo Delamare. Sim. Né? Eu tive essa honra, essa satisfação que ainda guri eu o conheci. Eu sabia do trabalho dele. E a casa dele, final de semana, a piscina era cheia dos netos e as crianças todas dali do entorno, né? Ele morava no Itaiangá na época. Hoje a gente não tem mais contato. Enfim, e foi uma coisa interessante, porque aí quando eu tive a mulher engravidou do meu primeiro filho, do Ramon, que está hoje com 35 anos, eu fui lá e peguei as Pais e Filhos, porque eu sabia que ele escrevia nas Pais e Filhos, então eu fui construindo aquela forma de, né? E é claro que a gente sai uma hora ou outra, a gente sai do... Mas normal, somos humanos. A gente sai, né, Milva? E o colégio? Como é que é nas escolas? As mães sempre sinalizam aqui, todas as pessoas que vieram falam das dificuldades que enfrentam com seus filhos dentro das escolas por conta da mediação, né? Às vezes uma mediação talvez não direcionada da forma ideal. Como é que você vê isso? Hoje as escolas públicas não têm assim, um suporte adequado e ideal, né? Hoje você provavelmente vai encontrar uma mediadora para 10, 12, 15 crianças. Luan estuda em colégio... Não, hoje ele está numa creche particular. E, pô, foi uma bênção, né? Ele já começou desde pequenininho lá, de um ano e pouquinho, quando veio para minha companhia, já numa creche, era uma creche comunitária que a gente chama, as pessoas maravilhosas, na casa de Joel, lá em Cordovil, ficou lá. Aí depois... eu tive que me mudei e fui procurar um lugar para o Luan ficar. E achei a Tati Bitati, que é onde o Luan está hoje. E o Luan hoje é super acolhido, lida bem com isto. Eu tenho feedback quando o Luan começa a mudar muito o comportamento, a gente que é pai, né? Aí chega lá e fala assim, mas o Luan falou que... Seu Ronaldo, o Luan está entrando no universo onde ele tem que ter organização, ele tem que ter ordem, ele aprende a se vestir sozinho, Só que assim, é um pouco diferente do universo dele, aonde ele tá. Então, quando a gente começa a cobrar dele, ele não quer. Então, isso há um embate. Ele não quer botar a roupa dele sozinho, mas a tia fala, não, você põe a sua roupinha. E aí ele é obrigado a botar a roupinha dele. Você, Luan, tem que fazer o trabalhinho. Então, quando começa a ter essas cobranças... Mas qual é a criança que gosta de regra?
E Independente. você imagina com Para TEA. tomar banho, para escovar dente, não conheço nenhuma. É. Mas Então, vamos aí você imagina ainda com mais TEA, TEA. né? É. O Luan, para cortar o cabelo, é uma novela mexicana, Sim. né? O Luan, para cortar as unhas, é outra novela. Para lavar o pé, nossa, para esfregar o pé, terrível. Então, Engraçado, você me trouxe um pensamento agora que a gente fica perguntando para geneticista, para isso, para aquilo. Por que que você acha que as pessoas estão vindo cada dia, né? Tem mais, uma quantidade maior de autismo. Eu acho que as pessoas que estão dentro desse espectro, acho que elas talvez venham para a gente, né? Para nos ensinar a ter uma atenção que a gente não está mais tendo, uma dedicação que a gente não está mais tendo, quem está perdendo. Eu acho que para se chamar a existe atenção, alguma né? coisa no universo, né? Para quem acredita, o dono do universo, sei lá o que, cada um chame como quiser, mas eu acho que veio de repente para dar uma reorganizada, né? Porque Até, tá tudo muito disperso, até né? porque são Muito, inteligentíssimos, e né? muito Lá no interessantes, Instituto, criativos, inteligentes, lá no né? Instituto nós tínhamos aula de desenho e pintura em tela. E nós tínhamos os irmãos gêmeos lá, que eu não vou lembrar o nome agora, Sim, não tem problema. e eles, como aqueles garotos desenhavam. Com poucas aulas de desenho, os garotos faziam um desenho que a gente ficava assim, ó. O Luan já tem uma ligação com a música. É, eu vi, ele pegou a guitarra. O Luan, ele é capaz de trazer uma música pra mim no celular e falar, pai, eu gosto dessa música. Olha, E ele diz pra mim e descreve o que que a música provoca nele. ai que legal. Ele traz pra mim e diz assim, pai, essa música, ela me provoca raiva. Olha que Interessante. incrível. Essa música, ela me acalma, pai. E aí um dia ele trouxe Duran Duran, Tias Fofias, o YouTube. Oh, coisa Aí eu boa. falei assim, Ô, menino, Luan, te dou um de gosto. onde tu tiraste isso, né? Do Então, pai, assim, né? natural. É, Ele veio é. com o celular, com a música do YouTube, e eu falei, gente, né? Então, assim, são... Mas aí existe a boa influência, porque com certeza o celular, a inteligência Sim. artificial capta o bom gosto do pai, que vai lá e bom. Verdade, Né? E aí verdade. vai. Nós vivemos a música de ouro, É, a época de é. ouro da música, É, né? Em mas todos sem os preconceito. sentidos, né? Todas as músicas Não, têm o seu valor. é, Atual, antiga, não interessa. Não, mas eu sou meio que... Aí, o que que acontece? Você falou da experiência escolar do... Você acha que... Aí eu quero que você fale rapidinho a importância das instituições, dessas redes de apoio, de Sim. trabalhos como desenvolvidos pela FEBEX, por tantas outras que já vieram Sim, aqui, Renascer e inúmeros nomes Sim. aqui que você falou. Pertencer, né? Pertencer. Renascer. Eu pensei em renascimento porque é coisa boa, né? Tanto como do abrigo Doce Morada. Qual a importância, N. Sullivan, qual a importância disso? CDP, o ICP? Anne Sullivan é parceira nossa lá da CAEP, né? É bem próxima, né? Isso. Tá próxima lá da gente. E, assim, eu acho que é de extrema importância esse trabalho do terceiro setor, Sim. vamos dizer assim, né? A gente caminha junto, primeiro, segundo e terceiro setor. Mas o terceiro setor, ele meio que tem que ficado com essa responsabilidade de suprir essas lacunas que Sim. ficam, né? A escola pública não tem condição. A gente conversa muito, eu entrevisto muito professores de escola Sim. pública. Aquelas professoras que foram se reinventar e fazer neuropsicopedagogia, psicopedagogia, foram se reinventar para poder lidar com esse universo. Eu bato palma para todo esse... Você tem vontade esse também de pastor, né? entrar nessa, de estudar alguma coisa nova aí? Às vezes sim, né? Às vezes Vezes não. E o Luan, assim, ele me demanda muito tempo. Sim, sim. Eu acho que eu já faço bastante coisas para poder colocar alguma que eu perceba que vai invadir o espaço do Luan, Sim. então aí eu não me permito. Né? Mas continuando a importância dessas A importância é do terceiro extrema. setor. Hoje a gente lida com várias instituições do terceiro setor que fazem esse apoio, né? De dar essa gratuidade, inclusive, que é complexo pra caramba, você ter um profissional ali que consiga dar um tempo dele, doar um tempo dele para poder absorver essa demanda dessas crianças, né? Os centros de reabilitação, vamos dizer assim, particulares, eles chegam a momentos que não dão conta.
Porque, como você falou lá no início da tua fala, é muito autista chegando, é muito TDAH, é muito TOD, é muita coisa chegando aí que a gente não consegue É uma dar. reconfiguração do mundo, É né? uma E a gente reconfiguração do mundo. precisa. Nós primamos para que as políticas públicas, o Estado, né, o federal, o municipal, que a gente possa caminhar de forma que a gente possa realmente abraçar todo esse universo junto com o terceiro setor, Isso, porque é uma que grande é parceria, né? importante, né? Os Ninguém é empresários têm isso. uma participação também Muito. muito grande, né, nesse universo. Então, eu acho que é isso. É de uma extrema relevância, é de uma extrema importância. E quando cada vez mais a gente se certifica disso, Que né? bom. E que bom que a gente encontra pessoas com essa, Predisposição, com essa né? predisposição. É Exatamente. isso. E aí eu queria. O tempo tá acabando, já acabou, né? Mas eu quero que você deixe uma mensagem para quem vai nos ouvir, nos ver, né? Deixa uma mensagem como pai atípico. Ah, você não gosta desse nome, como pai do Luan, como alguém que recebeu essa criança tão cheia de dotes e de especialidades e de Sim, coisas e de Luan, talentos. Luan Ele é é muito legal. maravilhoso, ele é Fale maravilhoso. pro Aliás, vocês o público. Eu conheceram aí, já o tá aí. conheci, já conversei com ele. É. Olha para a câmera e deixa o seu Então, recado pro eu pessoal. acho que a base, eu sempre vou levantar essa bandeira do amor, né? Eu acho que Sim. a base em tudo na vida da gente é o amor, né? É o amor pelos filhos, é o amor pelo trabalho, é o amor pelas pessoas, né? A gente faz um trabalho também com população em situação de rua, né? Não deixe que essas pessoas fiquem invisíveis. O que a gente puder fazer, a gente faça. A gente chega até o outro. A gente fez uma campanhada d'água gelada no verão de 40 graus. Abre a sua torneira para essas pessoas tomarem um banho, se refrescar. Então, assim, eu acho que a base é o amor. Quando a gente se predispõe a abrir os nossos corações, o universo conspira a nosso favor, né? Então, o que eu posso deixar que essas mães, eu não tenho dúvida que amam seus filhos, né? A gente percebe isso o tempo todo. Verdade. Eu sou um pai, né? Tô dentro desse Eu universo. sou MAP. Elas são assim, eu falo muito para elas quando eu tô ali naquela sala de espera da reabilitação ali, a gente troca muito, né? Eu vivo no universo feminino ali, a gente troca muito e eu falo para você, olha, eu tiro o meu chapéu para vocês. Aí teve uma mãe que ela falou assim para mim, cara, para você também, né? Você é parte desse universo também. Eu falo, não, mas vocês mulheres, eu tiro meu chapéu para vocês, né? E é assim, dessa forma, a gente está se despedindo de mais um episódio e criando mais pontes, né? Porque aqui a gente está para unir. Nós queremos o quê? Que ninguém largue a mão de ninguém. Homens, mulheres, quem abraça essa causa, é isso que a gente quer. Talvez hoje tenha sido uma oportunidade de você conhecer e de você entender que existem homens também que Com cuidam, certeza, com que estão certeza. aí. Então, que a gente não amplie esse abismo, mas que a gente se una, porque esse é o objetivo, como ele falou, o amor ele cura e salva. E se você está gostando de ter assim histórias, testemunhos, né, falas tão legais, pertinentes como a que você ouviu aqui do nosso pai Ronaldo, entra lá na nossa página, no YouTube, curte, ativa o sininho, compartilha, nos escuta e ajuda esse amor, né, ser espalhado para muito mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima oportunidade de mais ensinamentos de amor. Gratidão, Milva. Obrigada a você, Gratidão. Ronaldo. Muito obrigada.